1812 foi um dos anos mais importantes da história da Rússia e da própria Europa, e é precisamente nesse ano que se vai passar aqui a terceira parte do Guerra e Paz. Naturalmente que este vídeo vai ser pensado naqueles que já conhecem a história ou através da série ou através da leitura desta obra, e naturalmente irá ter spoilers. O terceiro livro vai começar com uma fantástica reflexão de Tolstói, e eu diria que é uma reflexão até filosófica sobre os motivos que poderão ter originado a guerra. E por mais motivos que houvessem, Tolstói sente que nada justifica que simplesmente milhares de homens se matassem uns aos outros. E o que é que vai acontecer ali de tão importante no ano de 1812? O Napoleão vai romper com um acordo de paz que tinha sido feito entre a Rússia e a França, com o pretexto de que a Rússia tinha rompido com o acordo que eles tinham feito de bloqueio continental ou bloqueio comercial com o Reino Unido, e vai então colocar as suas tropas francesas a marcharem em direção à Rússia. Parece então que a ambição de Napoleão não tem limites em termos de domínio territorial. Ele vai então invadir a Rússia e o seu objetivo final será invadir Moscovo. As histórias dos personagens ficcionais que já nos são familiares, como a história do Pierre, da Natasha, do Rostov, do Andrei Bolkonsky, vão girar então em torno deste acontecimento super importante da história da Rússia, o que vai acrescentar ainda mais interesse ao livro, para além da escrita de Tolstói já ser fenomenal. O Andrei Bolkonsky, por exemplo, depois de ter tido uma discussão com o seu pai por causa da Madame Bourrienne, vai partir para o exército na esperança de encontrar lá o seu rival Anatole, e sente-se que nesta fase ele ainda não esqueceu aquilo que se passou entre o Anatole e a Natasha, e sente-se então que ele tem um certo ressentimento ainda e umas contas para ajustar. Por outro lado, temos o Pierre, que através dos seus conhecimentos de maçonaria, ele vai descobrir, através da ciência de combinação de números e letras, que o nome de Napoleão Bonaparte pode ser ligado ao número 666, que é considerado o número da besta. Pierre está bastante cismado com aquilo tudo, e através de várias combinações do seu próprio nome com essa ciência dos números, ele vai procurar com que o seu nome dê um número que faça dele a pessoa que irá derrotar Napoleão Bonaparte. E Pierre, que mal sabe pegar numa arma, como nós vimos naquele episódio do duelo que ele teve com o Dolokhov, ele vai partir para o exército e vai assistir a todo aquele campo de batalha de uma forma até cómica, até porque ele é um elemento estranho ao exército, mas o objetivo dele é ver se descobre uma forma de derrotar Napoleão. Em todo este cenário de guerra, o próprio Petya, que é o filho mais novo do Rostov, faz uma birra para juntar-se ao exército. Ele tem apenas 16 anos. Mas, voltando ao Andrei Bolkonsky, ele vai escrever uma carta, entretanto, à família, a avisar que o exército francês está praticamente a chegar ao local onde eles se encontram, que é ali uma vila antes de Moscovo, e diz à família então que deve partir de imediato para Moscovo para ficar fora de perigo em relação aos franceses. E numa aldeia perto de Moscovo, posteriormente, o pai de Andrei e de Maria acaba por falecer. A princesa Maria quer, obviamente, sair daquele local porque não é um local seguro, mas, entretanto, a Madame Bourrienne, que é uma personagem particularmente que eu não estou a gostar nada, tenta convencer a Maria a ficarem por ali, porque tem informações de um general francês de que o exército irá dar proteção à família quando eles lá chegarem. Mas Maria dá ordens para se partir de imediato, porque não quer ficar ali de maneira nenhuma.
Só que Mária recebe a informação de que não há cavalos disponíveis para eles partirem numa carruagem e, na verdade, os habitantes dali daquela zona são todos trabalhadores das propriedades da família Bolkonsky e estão unidos de certa forma para não deixarem a família partir, porque eles querem ficar no local e não querem abandonar as suas propriedades. Entretanto, passa ali por acaso o Rostov e vai salvar toda aquela situação, porque vai forçar os habitantes a fornecerem a carruagem e os cavalos para Mária partir e, entretanto, tem toda aquela situação, surge ali um certo clima entre os dois, mas esse clima vai ficar mesmo por aí porque Mária acabou de perder o seu pai e Rostov ainda está comprometido com a sua prima Sónia. Em relação à guerra entre franceses e russos, vai ser descrita a histórica Batalha de Borodino e onde vão haver muitas baixas em ambos os exércitos e na qual Andrei Bolkonsky vai ser ferido gravemente, assim como o Anatol Kuragin. Todo este momento da Batalha de Borodino é um momento bastante tenso e emocionante de se ler e na sequência dessa batalha os franceses vão então invadir Moscovo e Kutuzov, que dirigia as tropas russas, poderia ser questionado sobre a sua decisão de não oferecer mais resistência aos franceses naquele momento. E neste ponto o Tolstói vai fazer várias reflexões bastante interessantes e uma dessas reflexões que eu destaquei foi esta em que Tolstói faz a comparação da guerra com um jogo de damas. Para Kutuzov, a situação era tão matematicamente clara como o é no jogo das damas, a situação em que eu tenho uma pedra a menos do que o meu adversário e enveredo pelo jogo da troca por troca. É garantido que, assim, perderei o jogo, pelo que devo evitar a tal troca por troca. Quando o adversário tem 16 pedras e eu apenas 14, estou apenas uma oitava parte mais fraco do que ele, mas ao cabo de termos trocado 13 pedras cada um, ele será 3 vezes mais forte. E o mais interessante deste livro, para além da história ficcional, que eu a partir deste ponto até consigo resumir em mais 2 ou 3 frases, são mesmo as reflexões que Tolstói faz sobre todos estes jogos de interesses, sobre a guerra, sobre a morte e a vida e sobre pensar-se até que ponto é que chegam as ações humanas. Em relação ao restante enredo, basicamente então o exército francês vai invadir Moscovo. Moscovo, antes do exército francês lá chegar, vai ser abandonado pela grande maioria dos russos, dos seus habitantes, e a família Rostov vai partir juntamente com a restante população e vai acolher como que por acaso o príncipe Bolkonsky, que está gravemente ferido e que deixa muito preocupada a Natasha quando descobre. Pierre, quando regressa a Moscovo, vai ainda armar ali umas certas confusões e vai acabar por ser preso pelos franceses por ser confundido com um dos incendiários da cidade de Moscovo. E eu vou terminando por aqui e vou-vos deixar apenas aqui com uma citação que eu acho genial deste livro, a propósito de Napoleão se encontrar constipado na altura da Batalha do Borodino e sobre toda essa questão dos motivos dele ter perdido a batalha ou não, e que diz assim: se dependia da vontade de Napoleão travar ou não travar a Batalha de Borodino e se da sua vontade dependia dar uma determinada ordem e não outra, é evidente que a constipação, tendo influência na manifestação da sua vontade, poderia ser a causa da salvação da Rússia e, por isso, aquele criado grave que no dia 24 se esqueceu de preparar umas botas impermeáveis para Napoleão foi o salvador da Rússia. Por esta ordem de ideias, a dita conclusão é indubitável. Tão indubitável como aquela que Voltaire fez por brincadeira, sem ele próprio saber do que se ria, quando disse que a noite de São Bartolomeu acontecera por causa de uma diarreia de Carlos IX. Porém, para quem não aceite a ideia de que a Rússia se formou por vontade de uma só pessoa, Pedro I, e que o Império Francês se formou e a guerra com a Rússia se encetou por vontade de uma pessoa, Napoleão, este raciocínio não só se afigura errado e irracional, mas também contrário
a toda a essência humana. À pergunta sobre o que constitui a causa dos acontecimentos históricos, será dada outra resposta. O decurso dos acontecimentos mundiais está pré-definido de cima. Depende da coincidência de todas as vontades que participam nesses acontecimentos e a influência dos Napoleões no rumo desses acontecimentos é tão só aparente e fictícia.